Então, gente, vamos começar a nossa revisão, né? Eu vou colocar para apresentar aqui as questões, certo? O exercício de revisão e a gente vai discutindo as respostas. Eu vou precisar que vocês falem o que vocês sabem, respondam, certo? Porque é assim que a gente consegue discutir as respostas. Não precisa ficar com medo, com vergonha de dizer alguma coisa errada, de errar a resposta. Não tem isso. É o momento de errar é agora. Estão conseguindo ver? Pessoal, estão conseguindo ver? Sim, dá pra ver. Ótimo. Sim. Então, gente, para a gente começar, a gente vai começar realmente do começo, né? Lá naquela nossa primeira aula, que foi sobre políticas públicas de saúde e a história por trás do SUS, né? O que foi que veio, foi que aconteceu, desde o momento do descobrimento do Brasil, como foi que as coisas caminharam, né? Como foi que a gente chegou nessas concepções a respeito de saúde e a respeito das formas que a gente teria para tentar sanar esses problemas de saúde da população. Então, a gente começou discutindo o que seriam as políticas públicas. Alguém lembra o que seriam essas políticas? Ou sabe de algum exemplo de política pública? Eu coloquei a postura do poder público frente aos problemas da sociedade. Hum, seria como o governo ele realiza, né, essas ações. Na verdade, seria um conjunto de ações em prol de um benefício, né, que seria a saúde da população. Existe, por exemplo, a política de saúde da mulher, né, que são várias ações, né, que envolvem vários programas que estão envolvidos na saúde, especificamente da mulher, né, na saúde até referente à gestação, referente à saúde reprodutiva, né, da mulher. Aí a segunda pergunta, gente, de que forma essas políticas públicas elas são construídas? Elas são construídas com base num déficit que há na sociedade. No caso, Isso. políticas públicas da saúde, é algum déficit que tem na área da saúde. E as políticas públicas, elas buscam justamente resolver esse problema, pelo menos tentar amenizá-las. Isso. Bom. Um exemplo que a gente tem é todas, na verdade, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Antes do SUS, a gente pode perceber que as ações de saúde eram apenas ações pontuais, né? Por exemplo, se tinha um probleminha aqui, então a gente criava uma solução a curto prazo para que a gente tentasse solucionar ou minimizar aquele problema, né? Isso são ações pontuais. Por exemplo, apareceu outro problema aqui, então a gente vai lá e tenta sanar. Então era mais era mais ações de recuperação da saúde, né? Quando as pessoas já estavam doentes, quando o problema já estava lá, e muitas vezes a gente fazia essas ações pontuais giravam em torno de prevenções, né? E eu falei aqui que prevenção, ela sempre se envolve com alguma doença, né? Se eu previno alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu utilizo o preservativo no ato sexual, então eu estou prevenindo uma infecção sexualmente transmissível, por exemplo, né? Então, ao contrário disso, no SUS, nós temos a política de promoção à saúde, né? Que são ações que visam a melhorar a saúde da população, né? Aumentar a saúde da população, valorizando o próprio usuário, né? O próprio paciente. Quando eu falo usuário, gente, é o usuário do serviço, né? A pessoa que utiliza o serviço que somos todos nós.
o serviço de saúde. Então, se trata justamente disso, né? São necessidades em que a população tem. A gente não cria as políticas porque a gente acha bonito, né? Porque foi uma política que foi criada lá nos Estados Unidos, eu achei muito interessante, então vou aplicar aqui. Não, é uma coisa que realmente se existe essa necessidade nessa população, então a gente faz de uma forma ampla, né? Que vem ajudar. A política, ela também não se constrói do dia para a noite, certo, gente? E ela também não se implementa, né? A partir de uma ação só, a partir de ações pontuais. São um conjunto de ações que a gente implementa para tentar sanar aquele problema, né? Então, são coisas que são de interesse da população. Não é porque alguém achou bonito, interessante, nada disso. Aí eu vou pedir para vocês me citarem 3 eventos marcantes na história de saúde pública no Brasil. Lá da linha do tempo de vocês. Vocês conseguiram identificar aí 3 coisas bem interessantes que vocês chamaram a atenção de vocês? Acho que CLT, né? Hum, CAPS. hum, Também teve a conferência. Foi um dos principais, né? A 8ª conferência. sim, sim. Cuidado para não confundir a Caixa de Aposentadoria e Pensão com os CAPs, que é da atenção psicossocial. Uhum. E aí, gente, mais o quê? Teve a criação daquele, como é, meu Deus, o nome? A criação das Santas Casas, quando ainda não existiam os hospitais, a Sim, reforma da vacina, até mesmo a criação do SUS, eu acredito que possa ser citada. sim. Gente, eu comentei aqui que eu não tinha tomado a vacina, foi com vocês que eu comentei? Foi, comentou com a gente. Mas eu tomei hoje, gente, a vacina. Parabéns! Obrigada. Muito Eu já fiz feliz. 3 Assim, testes depois que eu sim. tomei a vacina. Como é? Depois que eu tomei a vacina, eu já fiz 3 testes para saber se serviu. E foi? Serviu? Mulher, acho que serviu quando não peguei Covid ainda. Peguei, mas faz muito tempo, então tá servindo. Foi, é sério, mas eu fiz porque eu queria saber, entendeu? Se eu tinha criado anticorpos, porque minha tia tomou e até hoje o resultado dela não dá que criou. Hum. Às vezes é uma questão da amostra mesmo. E aí, minha gente, eventos marcantes. Campanha contra a febre amarela. A revolta da vacina. Eita, a revolta da vacina. Que mais? Vocês parecem que não assistiram o vídeo que eu mandei para vocês. Os vídeos, né? Não assisti mesmo, não. Vou assistir toda manhã. Pois assista. Manda de novo para mim que meu celular deu problema. Vou jogar lá no grupo. Faça isso, por favor, para mim. O E FAS aí, também, o FAS. Deus. O FAS. E, gente, mas essa 8ª conferência, ela foi importante mesmo? Eu acho que é a principal, não? Não foi só um negócio que aconteceu, mas foram umas reuniões que as pessoas fizeram. Mas eu acho que no final não deu em nada, não foi não? Não, mas não foi para construir o SUS, não? A 8ª conferência? Foi? Foi, eu acho que foi.
Tinha quantas pessoas lá para construir o SUS? Você já Aí me eu não dou notícia, porque eu já não sei quando a pessoa tinha, mas eu acho que foi. Eu acho, não, tenho certeza. Ah. E aí, minha gente, quantas pessoas tinha? Aí eu não sei, eu não posso dizer a você que eu sei, porque isso eu já não sei. Tinha Se 5 colocar mil, gente, somente 5 mil pessoas. hoje, gente, Já Eu não tava lembrando, pensaram? não, que faz muito tempo eu já tinha esquecido já. eu Gente, não mais sei de se 5 mil pessoas. A oitava conferência, lá em 1986. Gente, o que foi que teve a oitava conferência de tão extraordinário? Já estamos na questão 3, viu? Minha gente, minha gente. Eu acho que foi quando começou tudo, o SUS. Começava a conferência de saúde. Sim, Serviu como base para os debates que houveram em 88, que eles estavam discutindo sobre a Constituição. A Constituição de 88. Isso. sim. Então foi Tem a o partir SUS, a dessa União, o conferência. Estado, o município. Ah, então foi a partir dessa conferência que eles conseguiram discutir as temáticas do que eles queriam para a saúde do Brasil a ser colocado na Constituição. exatamente. Aí lá também, gente, aconteceu uma coisa muito interessante, que eles criaram um conceito ampliado, né, de saúde. E foi determinado que esse conceito ampliado, ele é ampliado, inclusive, no número de palavras, né, porque antes a saúde era o bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E também ele aumentou, né, de tamanho, assim como também ele passou a ser parâmetro para o bem-estar de uma determinada população, que no caso seria o Brasil, né? Então, associou-se à saúde, né, como um resultado de todos aqueles aspectos que a gente falou, né, que era relacionado à alimentação, à habitação, ao lazer, ao trabalho, à renda. Vocês lembram? Os serviços de saúde. Então, a saúde, ela deixou de ter um conceito simples para ter um conceito ampliado, né? E também como a saúde da população, o bem-estar daquela determinada população, ela vai depender, na verdade, será o resultado de todos aqueles aspectos relacionados à saúde. Posso abrir aqui o slide? Professor, você tem colocado esse exercício no grupo? Não, tinha não. Sim, por isso que eu não tinha visto. Não vi não, vou colocar. Olha, esse conceito aqui, né? Em seu sentido mais abrangente, a saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, né, a forma como a sociedade ela se organiza e, entre outras coisas, para produzir, né, para o trabalho, o que o país ele produz, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida, né? Então, a partir de cada parâmetro desse aqui, né,
a gente consegue fazer uma avaliação de como vive uma determinada pessoa, né, de como vivem uma determinada população. E a gente sabe que muita gente aqui no Brasil, né, a gente vive numa situação de país em desenvolvimento, digamos assim, acho que não usa mais nem esse termo, mas que nós temos muitas desigualdades nesses aspectos, né? Muita desigualdade em relação à alimentação, em relação à habitação, em relação à educação, renda e assim sucessivamente. Então, esse conjunto aqui serve como parâmetro para conseguir entender como vive uma determinada população. Então, esse conceito ele foi estabelecido na 8ª Conferência de Saúde, né, que ela reuniu mais de 5.000 pessoas e conseguiu definir as estratégias a serem definidas na Constituição em 1988. Então, é o seguinte, nessa conferência foi que se discutiu aquilo que já vinha se lutando, né, já vinha se lutando para que existisse um sistema de saúde. E na Constituição foi colocado aquilo que foi discutido aqui na 8ª Conferência, que foi a criação de um sistema único de saúde. Não com essas nomenclaturas, né? Mas que sabia-se que se queria um sistema que ele fosse único, né? Que se referisse à saúde. Queriam que a saúde ela fosse um direito para todos, e não somente para aquelas pessoas que trabalhavam de forma formal, né? E a saúde ela também fosse um dever do Estado, ou seja, a obrigação do Estado prover essas ações, essas políticas de saúde para a população. Então, essa foi a 8ª Conferência, por isso que ela foi tão importante, porque ela simplesmente definiu tudo isso. E o texto a ser colocado na Constituição, né? Então, representou um evento político-sanitário mais importante da segunda metade do século XX, onde foram lançadas as bases doutrinárias de um sistema político de saúde para o Brasil. Então, foi a partir dessa conferência, a partir dessa reunião de mais de 5.000 pessoas, que foi discutido o que a gente queria para a saúde do Brasil, o que é que o Brasil precisava. Então, se criou o conceito ampliado de saúde, né, o reconhecimento da saúde como um direito da cidadania e o dever do Estado, defesa de um sistema único de acesso universal, igualitário e descentralizado. Então, essas eram as ideias que se queria para o serviço de saúde que foi definido lá na 8ª Conferência. Então, isso aqui é uma comparação, né, que eu coloquei para vocês a respeito do que a gente tinha antes da Constituição, né, e o que foi que a gente passou a ter a partir da Constituição, né, que a Constituição ele é o documento formal, né, que acaba formalizando a saúde como um direito, né, como uma prioridade, fazendo parte da pirâmide da Seguridade Social, né, que está relacionado à saúde, à previdência e à assistência social. Aliás, a pirâmide não, gente, é o tripé, perdão. Ao tripé da Seguridade Social, ou seja, as partes mais importantes, né, que geravam segurança para as pessoas. Aí, a partir do artigo 194, né, no artigo 196 é que se começa a falar da saúde, ou seja, se inicia o capítulo da saúde na Constituição. São 5 artigos que trazem e que são extremamente importantes para a criação do SUS, né? Até aqui, você vê que não se falava no SUS de fato, né? Se falava que a saúde era um dever do Estado, como é que a saúde ia ser vista e como a saúde ela ia ser passada para as pessoas do Brasil a partir daquele momento, né? Aí, como isso ia acontecer, que serviço era esse, né? Que sistema, na verdade, é esse? Aí a gente vê lá nas leis orgânicas, que as leis orgânicas é aquela 8080 e a 8.142, né? 8.080 ou 8.142. Então, aqui começa dizendo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né?
aquilo que está marcado ali na Constituição e aquilo que foi defendido lá na 8ª Conferência. Olha aí como teve importância para poder chegar aqui. Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, olha só, não mais eu quero prevenir as doenças, eu quero reduzir o risco, eu quero chegar muito antes da doença. E de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção. Pessoal, o acesso universal já nos remete àquele princípio que fala da universalidade. Igualitário quer dizer também que todos teriam acesso, certo? Isso aqui não é um princípio do SUS, igualitário. Essa palavra ele se refere ao fato de que todos teriam acesso, de acesso universal e igual, todo mundo tem acesso. As ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Sempre vai se repetir: promoção, proteção e recuperação. Os serviços, as ações de promoção servem para aumentar a saúde da população, ações que visem trazer saúde e bem-estar. Proteção, proteger as pessoas para que elas não adoeçam de fato. E se por acaso necessitar, se já estiver doente, serviços que também trabalhem na recuperação, né? Que no caso são os hospitais, por exemplo. Então, o acesso ele é universal e igualitário. Mais uma vez, aqui não se sabia quais eram os princípios que iriam ser aplicados lá na lei orgânica. Mas aqui a gente já sabia de que forma esse serviço, de que forma se queria que o serviço de saúde fosse. 197 diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor sobre sua regulamentação, ou seja, é o poder público que tem o poder de regulamentar, fiscalizar e controlar, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, né? E também por pessoa física ou jurídica de direito privado. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, né, dividida por regiões, hierarquizada, né, vai funcionar por meio de hierarquias, né, atenção primária, média complexidade e alta complexidade, e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, apesar de você estar na atenção primária, ou você está lá na alta complexidade para conseguir fazer um transplante, enfim, você está no SUS, por mais que você esteja no serviço privado. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Quer dizer que não existe nenhuma esfera de governo que vai deter todo o controle sobre o SUS, né? Cada um vai ter uma sua fatia aí de responsabilidade. Atenção integral com prioridade para as atividades preventivas. Olha aqui, já está falando da integralidade. Sem prejuízo dos serviços assistenciais, ou seja, a prioridade não é recuperar a saúde, a prioridade é proteger as pessoas para que elas não adoeçam, mas sem prejuízo aos serviços assistenciais, ou seja, sem deixar de lado também a recuperação da saúde que precisa existir. Lá também traz que vai existir a participação da comunidade nessas ações. Acho que eu passei demais. Não, passei não. O 199, ele diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, gente. Ou seja, a iniciativa privada, os hospitais particulares, as clínicas, tudo isso fazem parte do SUS, de uma forma complementar, né? Não é porque a gente está numa clínica privada, né, sendo atendido por um profissional que a gente paga diretamente, que nós não estamos no SUS. Aquilo ali também é o SUS, porque quem fiscaliza
aquela clínica, né, permite a sua abertura, aquela coisa, também é o SUS. Então, você também, para poder existir aquilo, depende do SUS também. E também essa questão de caráter complementar é quando o SUS ele necessitar contratar, né, determinados leitos, por exemplo, ou determinados exames de uma determinada clínica, de um determinado hospital, né. O SUS ele pode sim, mas de caráter complementar. Isso quer dizer, gente, isso barra o quê? Eu ter um leito do SUS, por exemplo, mas aí eu acabar mandando o paciente para um determinado hospital, né? E até uma forma de burlar, evitar, na verdade, uma forma de burlar as leis, né? Que a pessoa mande a pessoa para um hospital, digamos, de uma pessoa que é conhecida, e o SUS acaba tendo que pagar aquele leito, sendo que existia um lá no hospital público. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Ou seja, você dá dinheiro para investir nesses hospitais particulares. O SUS dá dinheiro, né? O 200 diz que compete, além de outras atribuições nos termos da lei, ao SUS, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse da saúde, ou seja, tudo e qualquer coisa que chega para nós, né, alimento, né, medicação, então tudo isso passa pelo SUS, né? Por quê? Porque, olha aqui quem faz parte do SUS, a Vigilância Sanitária, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Não é à toa que nessa situação que a gente está vivendo, que surgiram, né, a possibilidade das vacinas, elas serem compradas, né, vir para cá. Quem está comprando as vacinas é o SUS, né? O SUS é quem está comprando, mas quem está permitindo o uso é justamente essa fatia aqui do SUS, ó, que é a vigilância sanitária. A partir dos estudos que foram feitos, a equipe da vigilância sanitária, eles estão averiguando se realmente há segurança em utilizar essas vacinas, né? Segurança. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, também as escolas, né, também as escolas que formam profissionais de saúde também estão sujeitos. Participar da formulação política, da execução de ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, trazendo aqui, gente, para o saneamento básico, isso aqui faz parte daquele quesito ali que a gente falou, do conceito ampliado de saúde, que trata de habitação. Imagine quando você reside num local que não tem saneamento, né, que tem uma rede de esgoto a céu aberto, por exemplo. Não sei se vocês assistem um programa que passa acho que é no RNTV, à tarde, que é sempre umas pessoas que trazem de uma forma bem irreverente alguns problemas, principalmente lá em Natal, que às vezes é uns buracos, às vezes é umas lamas no meio da rua. Aquilo ali, né, é falta de saneamento. E como eles mesmos reclamam, os próprios moradores reclamam a respeito de mosquitos, né, de sujidade, de animais, isso e aquilo, que acaba prejudicando a saúde deles, né? Ou então, uma determinada família, por exemplo, que não tem acesso à água potável, né? Não bebe uma água limpa. Então, tudo isso faz parte do SUS. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendendo o controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Ai meu Deus, foi o que eu fiz. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, isso, pessoal, são os artigos que fazem parte da Constituição que se remetem
à saúde, certo? Esses aqui são apenas os que se remetem à saúde, que é o 200, 199, 198, 197 e o 196. Eu contei 5 artigos, vocês contaram 5? Sim. Então, são 5 É de 96 a 200. É. Então, aqui a gente já conseguiu falar sobre a questão 3, né? Não falamos sobre a questão 4. Falamos sobre a 5 aqui, né? Qual o documento oficial responsável pela institucionalização do SUS no Brasil, né? O que significa isso de institucionalizar? Definir a criação, né, de um sistema único de saúde. Foi definido. E quais as mudanças que trouxe? Inúmeras, né? Porque ele disse que o acesso ia ser universal. E antes o serviço de saúde que tinha não era universal, não era igualitário. As pessoas só tinham acesso, na verdade, a algum serviço de saúde, quem podia realmente pagar, ou então quem dependia da solidariedade, né, a partir das santas casas, ou então quem trabalhava, né, que tinha acesso a aquelas caixas, né, que eram, chegou a um certo ponto que foi manipulada pelo governo, né, organizada, na verdade, pelo governo. 6. Quais as leis regulamentam o SUS? Vocês lembram quais são? Lembram, pessoal, quais são as leis? Ninguém? Ninguém lembra quais são as leis? As orgânicas da 8080. 80, 88, nada assim. A 80. É a Lei 880, professora. E 842? Uhum. Então, gente, é a Lei 8.080 e a Lei 8.142, certo? A gente fala assim, 80-80, né? Popularmente, né? A gente acaba chamando dessa forma, né? Mas ela é 8.080. E a outra é a 8.142. Segundo a legislação, quais são os deveres cabíveis ao Estado? O que é que o Estado faz? O que é que essa lei aqui, mais especificamente, a Lei 8080, ela traz de dever do Estado, né? O que seria dever do Estado? Vamos olhar aqui, lá no slide que traz o SUS. Acho que é o slide SUS 1.
Travou aqui. São duas leis orgânicas, né? Ambas são de 1990. A Lei 8.080 e a Lei 8.142. A Lei 8.080 traz das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, né? A organização, né? De que forma o SUS vai se organizar no sentido de princípios, né? E como é que ele vai funcionar, né? Baseado em quais princípios? Então, inicialmente, a gente respondendo aquela pergunta, diz que o Estado ele tem o dever, né, de oferecer condições indispensáveis, né, para a saúde da população, garantir o acesso, reduzir riscos de doenças, promover, proteger e recuperar a saúde da população, se necessário for, né? Mas, né, apesar do Estado ele ter inúmeras responsabilidades, né, a responsabilidade maior em detrimento da população, não exclui, né, esses deveres, não exclui o dever das próprias pessoas, né, consigo mesmas, né, e com o próximo. Não exclui o dever das famílias, né, de se cuidar, de cuidar uns dos outros. Não exclui o dever das empresas, né, de prestar cuidados, de olhar pela saúde do seu próprio trabalhador. E não exclui também o dever daquela própria sociedade, né? Por exemplo, dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, dentro de um estado, não exclui o dever dessa sociedade. Então, esses são os deveres do Estado com relação ao SUS. Aí, quais são os objetivos do SUS? Traz também lá na Lei 8.080. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Ou seja, gerar informação, gente, para as pessoas, né? As pessoas precisam saber, né, o que elas podem fazer para viver bem, para viver melhor, para se afastar do risco de doenças. E se elas não souberem, de fato, né, é o que está acontecendo. Hoje eu estava vendo que tem uns vídeos aí nos determinados blogs e eles trazem algumas festas, né, que estão sendo feitas por algumas cidades, né? A gente sabe que são algumas festas clandestinas, né? E as pessoas, elas sabem, né, dos riscos que elas estão correndo, do risco que elas estão proporcionando para outras pessoas, né? Aí traz o que a gente falou aqui, né, a respeito do dever. As pessoas não estão cumprindo o seu próprio dever, né? Nem com relação a elas mesmas, nem com relação às famílias, nem com relação à sociedade. Formulação da política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das ações
preventivas. Então, é um combo, gente, que o SUS precisa realizar, né? Não são somente ações pontuais de prevenção ou de recuperação da saúde, né? Já que a gente sabe quais são os parâmetros em que nós podemos medir, né, a saúde, que na verdade os parâmetros são todos esses aqui, então a gente precisa atender, né, essas pessoas, fazer com que elas tomem conhecimento e promover saúde em todos esses lados aí, em todos esses aspectos que vocês estão conseguindo ver aí, para que tudo isso aí ele seja de forma positiva sempre, certo? Por quê? A saúde depende da alimentação, né? Depende de uma boa alimentação. Saúde depende de moradia, de uma boa moradia, né? Um bom trabalho, boa renda, bom saneamento básico. Então, tudo isso aqui, na verdade, tem que ser bom, né? Ou pelo menos existir. Existir. Então, existir uma alimentação. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que o SUS ele vai lidar com todos esses aspectos, né? Os profissionais de saúde que trabalham nesse sentido de promover saúde, eles precisam trabalhar pensando em tudo isso. E quando eu digo os profissionais de saúde, gente, eu estou dizendo todos, inclusive vocês. Não achem que vocês não têm nada a ver com isso aqui, não. 9. Detalhe os princípios doutrinários e os organizativos. Quais são os doutrinários? Tem alguém aí? Pode falar. Professora, eu acho que é a filosofia do conceito de saúde e da ideia do direito à saúde, é? Sim. Mas eu quero saber quais são. Em cada um aqui tem uns que são doutrinários e outros que são organizativos. Os doutrinários é universalidade, integralidade e equidade. É isso? Sim, isso. Aí mesmo, eu tava querendo lembrar o nome. E os organizativos? É a organização e operacionalização. Certo, mas são quais? Aqueles que organizam, gente. Regionalização, participação popular, Sim. descentralização. Como?
Descentralização. Sim. Acho que tá faltando um. Hierarquização. Isso. Então, os doutrinários é universalidade, equidade e integralidade. Quem lembra o que se refere à universalidade? Trata da saúde e A direito de cidadania? cidadania. Não entendi. Saúde e direito de cidadania. Trata dos direitos de saúde e direito de cidadania. Direito do cidadão, né? Nesse caso. Isso quer dizer o quê? É uma sequência direta de discussões amplas da saúde. Como é? Não entendi, não. É uma sequência direta de discussões amplas. Certo, mas o que é que isso quer dizer na prática? Eu creio E que é o aí, direito do povo? cidadão. O direito do cidadão. O direito de que a pessoa tem na saúde. Direito que todo cidadão tem aos serviços da saúde, não? É, eu acho que é. O SUS oferece. Então, o cidadão ele tem todo o direito. Então quer dizer que todos têm direito ao SUS? Sim, todos têm direito ao SUS. Certo. Gente, na prática quer dizer que o SUS ele é universal, certo? Ele atende a todos, independente de qualquer coisa. Independente de raça, cor, classe De social, ele tem até direito se você não é do Brasil. Mas se você está aqui no Brasil, tem você que é atender. atendido no SUS. Sim. E o outro princípio, que é o princípio da equidade. Equidade. Ele vai atender todos conforme a necessidade de cada um. Sim, também. É isso aí mesmo. A diferença entre os grupos de indivíduos. Hum. Sim, Por vai atender a exemplo, todos de acordo com a chegar necessidade. uma pessoa no hospital, nesse momento está passando uma situação mais, como eu posso dizer, o caso é mais grave do que o do paciente, então aquele tem prioridade de ser atendido primeiro. É dessa forma? Isso. Isso. O SUS não funciona como uma fila Vulnerabilidade. preferencial, gente. É. O SUS funciona de acordo com a gravidade e com a necessidade, né? A partir disso, a gente, assim, o SUS trata primeiro também as pessoas que são vulneráveis, né? Vulneráveis quando a vida está vulnerável, a pessoa que está mais grave, ou então quando a pessoa está vulnerável socialmente, ou então por uma questão, acontece até por uma questão de idade ou por uma questão de gestante, enfim. Mas, né, não necessariamente vai ser dessa forma. Vamos dar um exemplo, né, da vacina, né? Nem todos podem ser vacinados, principalmente, primeiramente eles vacinaram o pessoal de frente, né? Isso, da linha de frente, depois De vieram frente, os depois, idosos. exatamente, os idosos.
Mas primeiramente foi aqueles enfermeiros, médicos, depois Isso, foram os idosos, aqueles que têm problema de saúde, né? Como diabetes, hipertensão. isso, que são as pessoas em que mais a Covid mata, né? Estão mais sujeitos a ficarem graves a partir Agora eu não da consigo entender Covid-19. por que não foi liberado essa vacina para os gari, que eles estão também na área de frente. De uma forma ou de outra, eles estão na área de frente. Porque a linha de frente, no caso, são os profissionais de saúde. Mas, Eles que assim, os estão lidando professores. com os doentes. Exatamente, mas os professores, eles não estão dando, não está tendo aula, entendeu? Mas aí eles deram prioridade aos professores e não os garis. Os garis é os que tiram a lixo da rua. Então, eles têm Eu uma facilidade sei, maior de ser contaminado. Assim, minha mas opinião, sabe? eu sei, mas é porque os professores, no caso, a educação, eles, além de ser algo bem essencial, não estou dizendo que os garis não são, mas a educação, ela funciona de uma forma muito coletiva, ou seja, para a educação acontecer, a sala de aula, de fato, acontecer, as pessoas, na verdade, quase que obrigatoriamente precisam estar aglomeradas dentro de uma sala de aula, né? Para Mas não poder está tendo voltar tá para tendo a uma aula sala de aula. presencial. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, ponto de vista, eu acho que nesse momento, para escolher de professor e os garis, eu acho que a preferência deveria ser dos garis. Porque se os garis se reunissem e não quisessem trabalhar, como é que ia ficar a cidade? Suja, né? Mas não é uma questão de ir trabalhar ou não ir trabalhar. É em trabalhar como, né? Os garis geralmente trabalham ao ar livre, né? E os professores, ou as pessoas que trabalham na educação, elas já trabalham um risco maior, porque elas trabalham junto com várias pessoas, que o objetivo da vacinação é justamente fazer com que se retorne, né? A gente já tentou várias vezes fazer com que a sala de aula, de fato, ela volte a ser o que era, né? Presencial. Mas a gente volta e depois tem que sair de novo, porque infelizmente a pandemia ela se intensifica, ela piora, então a sala de aula ela é um risco, né? Porque são várias pessoas juntas dentro de uma sala. E quem está num risco é justamente aquela pessoa que vai prover a educação, que é o professor. Principalmente também com relação a educação infantil, ensino fundamental, porque as crianças e os adolescentes, eles não apresentam muito risco, não são pessoas que morrem muito de Covid, né? Porque é uma doença que acomete mais os adultos e os idosos. Mas agora está acontecendo mais com os jovens, né? Para você ver. Com criança eu não vi, no caso de criança, Não, aqui, né? acontece casos pontuais, mas não é como os idosos e como os adultos. E geralmente os jovens que morrem, eles morrem não é nem pelo Covid. É pelo que às vezes já tem outra doença, alguma outra coisa que piora por causa do Covid, mas um jovem morrer de Covid em si é difícil. É, É mais fácil, não. é mais difícil. Então, o risco é para o professor, que no caso, o professor, eu digo em detrimento da escola mesmo, do ambiente da escola, né? Até o ensino médio, que o risco maior é para o professor e não tanto para os alunos, né? O risco do professor porque ele está no meio de uma aglomeração, na verdade, né? Que são vários alunos dentro de uma sala de aula. E o objetivo é justamente fazer com que volte, né? Se volte à sala de aula, de fato. Então, gente, a equidade, resumindo os miúdos, é tratar diferente os diferentes, né? Dar uma atenção privilegiada, digamos assim, às pessoas com as maiores necessidades, né? Para que só assim se possa se fazer justiça. Outro princípio é o princípio da integralidade, né? O que é que diz o princípio da integralidade?
É um conjunto de ações preventivas. Hum, Deu até o exemplo daquele textozinho, né? daquele o quê? Do texto. Sim, é de Filomena? Uhum. Sim, realmente. E do vídeo também, né? Uhum. A integralidade, ela tem duas partes, né? Ela navega por dois mares, que é a integralidade na assistência completa do indivíduo, né? No sentido de você ver enxergar o indivíduo mediante tudo isso aqui. Cada um tem todos esses aspectos envolvidos na vida dele, né? E cada um vai vivenciar isso de forma diferente. E isso, olha, vocês estão vendo que tem como se fosse uma seta, né? Tudo isso vai influenciar na saúde daquela pessoa, certo? Então, a forma como ele percebe isso, como é que a forma como tudo isso acontece na vida dele, a saúde dele vai ser o resultado disso tudo aí, tá? Então, sempre que eu for atender uma pessoa, o princípio da integralidade do SUS diz que eu preciso atender essa pessoa de forma integral, ou seja, levando em consideração aí todos esses aspectos em relação à vida dele. E tem também a parte da integralidade, ó, prática de saúde e sua relação com o modelo assistencial. Cada pessoa é um todo. Ou seja, ela não é só, no caso de Filomena, ela não é só uma dor de cabeça. Entende? Ela é uma parte integrante de uma sociedade, né, de uma comunidade. Ela é uma pessoa que vivencia tudo aquilo em relação à alimentação, habitação, educação, renda, não sei o quê, de forma individual. Então, eu tenho que trabalhar o meu atendimento para que ele seja integral, levando em consideração todos esses aspectos. Mais uma vez, isso aí é qualquer profissional. Outra área da integralidade é a articulação dos serviços, que eles se articulem de forma integral, que um complete o outro e não seja cada um no seu quadrado, né? Naquele vídeo a gente consegue ver isso muito bem, porque a gente vê 4 áreas da saúde que elas não estão trabalhando em conjunto, elas estão trabalhando de forma individual, ou seja, elas não estão integrando o SUS, elas estão apenas trabalhando de forma individual. Então, quando eu trabalho assim, sem essa integralidade dos serviços, a coisa não funciona, né? Porque uma ciência precisa de outra, uma área precisa de outra, né? Eu vou a um profissional médico e ele vai me solicitar um exame, né? Que eu vou precisar dos profissionais que lá trabalham, né? Daquela ciência a respeito dos exames, que vai me indicar um determinado tratamento, né? Com um outro determinado profissional, que muitas vezes vai estar num outro prédio, num outro tipo de serviço, já é outro profissional. Então, eu preciso caminhar por esses profissionais, eu preciso caminhar por esses serviços de forma integral e não assim, cada um puxando a sardinha para o seu lado, querendo que a sua ciência seja mais importante. Tá? E não é à toa que os serviços eles se integram, né? Acho que não sei se tá aqui. Os serviços eles se integram, né, em redes de atenção, né? Em rede de atenção à saúde tal, né? Em rede de atenção à saúde tal. Então, são vários serviços que trabalham em conjunto, né? Coletivamente, para atender cada pessoa. Então, isso é a integralidade. Conjunto articulado e contínuo, né? A atenção, ela é contínua. Não é porque a pessoa saiu pelaquela porta que ela não importa mais para você, não. Uma hora ela vai voltar.
Uma hora ela vai voltar para o serviço. E mesmo assim, para ela poder ir, eu preciso encaminhá-la. Das ações e serviços preventivos e curativos, né, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ou seja, se é na atenção primária, se é na média ou se é na alta complexidade, não importa. A descentralização, gente, faz parte dos princípios organizativos, né? E quer dizer o quê? Que o poder, né, e a responsabilidade pelo SUS, ela não é centralizada em apenas uma esfera de governo. Ao contrário, ela é distribuída, né, as responsabilidades entre a área municipal, estadual e a União, né? Isso se dá a partir dessa divisão, né, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e das secretarias municipais. A regionalização se refere a organização, né, da atenção que vai acontecer por regiões, né, de forma estratégica. Né? Determinadas regiões em que eu vou colocar determinadas ações de saúde, né? Por exemplo, tem várias cidades menores que não tem CAPS, por exemplo, né, o Centro de Atenção Psicossocial. Então, geralmente, eles vão ser atendidos aqui em Açu, porque é onde tem o CAPS. Então, esse é um serviço que foi projetado para acontecer aqui em Açu, porque é uma cidade maior, que no caso vai atender, né, os demais, né. O hospital de aqui, por ser uma cidade menor, não tem uma complexidade e especialidades como o Hospital de Mossoró, como o Hospital de Natal. Então, essa é a regionalização. Outra coisa é a hierarquização, né? Que quer dizer a hierarquia dos serviços. Ou seja, a gente começa na atenção primária, né? Todo e qualquer usuário, ele deveria começar a sua atenção à saúde lá na atenção primária. E a atenção primária, gente, ela faz atenção à saúde todos os dias, certo? Por mais que você não veja, mas está acontecendo todos os dias. Às vezes está acontecendo com você, eles estão lhe proporcionando. Às vezes você sai na rua e você vê um cartaz, você vê um outdoor, ou então você escuta algo referente à saúde, por exemplo, uma propaganda da vacinação. Escuta no rádio uma propaganda da vacinação, ou então, enfim, qualquer coisa. Isso é a atenção primária trabalhando. Precisei, né? Adoeci, então eu adoeci e realmente é uma doença que eu preciso da média complexidade. E posteriormente, se eu necessitar mais ainda, eu vou para a alta complexidade. Mas isso deve acontecer por hierarquia, né? Eu não vou sentir uma dor na unha e eu vou pular para o hospital mais chocante que tem. Chocante não. O hospital de mais alta complexidade que tem no estado. Por causa disso. Não, eu preciso passar pela primeira, segunda e se necessitar, eu vou para a terceira. Essa hierarquia, a hierarquia dos serviços, como ele se organiza. E a participação e controle social, né? Quer dizer que a população, ela tem meios, né, de participar da formulação das políticas de saúde, né, a partir da conferência e do Conselho de Saúde, que a gente falou na aula passada. Quais foram os fatores determinantes e condicionantes de saúde? A gente já viu, né? São esses aqui. São esses aqui: alimentação, moradia, trabalho, renda, saneamento básico, meio ambiente, lazer, educação, transporte e atividade física. E por último, de acordo com a Lei 8.142, de que forma o SUS se organiza, né? Como se dá a participação popular? O SUS ele vai se organizar
em atenção primária, né, de forma hierarquizada. Atenção primária, média complexidade e alta complexidade, né, dividindo as suas responsabilidades a partir da descentralização, né, que se dá dividindo-se nas 3 esferas de governo: estadual, municipal e federal, né. E a participação popular, ela vai acontecer a partir da conferência de saúde e a partir dos conselhos de saúde, né, que vão eleger a partir da população, que vai participar do nível municipal, vão eleger as pessoas que vão ser os representantes a nível estadual e posteriormente os representantes a nível federal. As pessoas que vão participar da conferência e do conselho de saúde são 50% usuários do serviço, 25% trabalhadores da saúde e 25% gestores, né? Fazem parte do governo.